Outros despertos poderiam invadir uma masmorra 10.000 vezes e ainda assim nunca obter um item com 0,01% de chance de queda, mas este homem podia escolher as recompensas da masmorra com 100% de taxa de sucesso. A lâmina matadora de lobos era uma arma que todos os outros só podiam sonhar em obter. No entanto, ele só precisou limpar a masmorra uma vez para reivindicá-la para si. 10 anos antes, misteriosas zonas cinzentas haviam começado a aparecer aleatoriamente pelo mundo. Inúmeros monstros espreitavam dentro de cada uma delas, e lançaram um massacre unilateral contra a humanidade. Todas as armas modernas nas quais os humanos antes confiavam provaram ser completamente inúteis contra eles. Qualquer pessoa comum que permanecesse dentro de uma masmorra de zona cinzenta por muito tempo lentamente viraria pedra e acabaria morrendo. Se uma zona cinzenta não fosse limpa a tempo, continuaria se expandindo até engolir o mundo inteiro. Bem quando a humanidade havia perdido toda a esperança, os despertos apareceram. Humanos escolhidos pelos deuses e os únicos capazes de matar os monstros. Eles ficaram mais fortes explorando masmorras e lutaram contra a névoa cinzenta que se espalhava. Assim que todos os monstros dentro de uma masmorra fossem mortos, a névoa cinzenta cobrindo a área desapareceria. Mas durante uma invasão da zona cinzenta, Wang-Jifan foi atacado por um enorme lobo cinza prateado. As garras da fera rasgaram direto pelo seu corpo. Mesmo assim, ele conseguiu criar uma abertura para o mago e o arqueiro da sua equipe. Mas os dois agarraram a oportunidade e mataram com sucesso o lobo de nível 2. Mas depois de abrirem seus baús de recompensa, eles simplesmente foram embora sem se importar se Wang-Jifan viveria ou morreria. Para eles, ele não passava de bucha de canhão descartável. Ninguém sabia quanto tempo havia passado antes que Wang-Jifan abrisse os olhos de repente. Sua última lembrança era de trabalhar até tarde no escritório. Então como ele acordou em um lugar como este? Ainda mais estranho. Nem este rosto e nem este corpo pertenciam a ele. Wang-Jifan ainda estava tentando entender o que havia acontecido. De repente, uma enxurrada de memórias desconhecidas invadiu sua mente, todas elas envolvendo monstros e masmorras de zona cinzenta. Só então ele percebeu que havia transmigrado para outro mundo e assumido o corpo de um desperto. O dono original do corpo havia sido usado como bucha de canhão e abandonado pelos seus companheiros de equipe logo em sua primeira invasão de masmorra. Naquele momento, uma tela virtual apareceu diante dos seus olhos, anunciando que o sistema de recompensa selecionável de masmorra havia sido ativado, permitindo que ele escolhesse livremente entre todos os itens da masmorra. Wang-Jifan nunca tinha ouvido falar de uma habilidade dessas, já que as recompensas normais de masmorras eram sempre aleatórias. Mas com o poder de escolher cada recompensa, ele poderia crescer muito mais rápido do que qualquer outro desperto. Ele imediatamente selecionou uma arma de grau raro com uma chance de queda de 0,01% e um conjunto de armadura de grau incomum com 1% de chance. A lâmina matadora de lobo se materializou diante dele, enquanto a armadura de pele de lobo de grau incomum se equipou automaticamente em seu corpo. Depois de coletar suas recompensas, Wang-Jifan deixou a masmorra pelo portal. Ele logo retornou à cidade moderna deste mundo desconhecido. Com exceção da névoa cinzenta e dos monstros que podiam aparecer sem aviso, este mundo era quase idêntico ao original. Wang-Jifan planejava voltar para casa primeiro e organizar todas as informações na sua cabeça. Mas no momento em que ele entrou no ônibus, outra invasão da névoa cinzenta estourou de repente. Os passageiros entraram em pânico imediatamente, lançando todo o ônibus no caos. Wang-Jifan levantou-se rapidamente para restaurar a ordem e disse a todos para voltarem aos seus assentos. Em seguida, ele implorou ao motorista que pisasse fundo no acelerador e escapasse da área antes que a névoa cinzenta os cercasse completamente. Mas naquele instante, algo afiado como uma navalha de repente cortou o ônibus. Todo o veículo foi instantaneamente dividido ao meio. Wang revelou imediatamente que era um desperto e disse a todos para manterem a calma e não desistirem de sobreviver. O motorista finalmente viu um pingo de esperança. Contanto que Wang-Jifan pudesse segurar o monstro até a chegada de um esquadrão da administração da zona cinzenta mais próximo, eles ainda poderiam ser salvos. Mas quando o motorista perguntou sobre o seu nível, Wang-Jifan admitiu honestamente que era apenas um guerreiro de nível 1. O sorriso no rosto do motorista congelou instantaneamente. Congelou. A recém-desperta esperança do passageiro foi extinta com a mesma rapidez, como se alguém tivesse jogado um balde de água fria sobre eles. Afinal, a classe guerreira estava no nível mais baixo da hierarquia de classes neste mundo. Naquele momento, um monstro rinoceronte de nível 2 emergiu da névoa cinzenta. O chifre dele foi o que cortou o ônibus ao meio. O sistema detectou que Wang-Jifan havia entrado em combate. Imediatamente, o equipou com a armadura de pele de lobo e a lâmina matadora de lobos. Embora Wang-Jifan fosse apenas nível 1, seus equipamentos lhe deram um poder de combate comparável ao de um desperto de nível 3.
Wang Jifan levantou a lâmina matadora de lobos e a desceu com toda a sua força. Para o choque de todos, o monstro rinoceronte de nível 2 foi morto com um único golpe. Os passageiros foram forçados a reconsiderar tudo o que sabiam sobre guerreiros. Esse era o verdadeiro poder da classe? No entanto, Wang Jifan pareceu decepcionado após verificar o painel do seu sistema, pois o monstro não havia deixado cair nenhum equipamento. Em vez de esperar a administração da Zona Cinzenta chegar, ele casualmente acenou um adeus e saiu da cena. Pouco tempo depois, um esquadrão da administração chegou. A julgar pela ferida no cadáver do monstro, ele claramente tinha sido morto num único ataque. A mulher que liderava o esquadrão era Xu Wei. Com a esperança de recrutar um lutador tão poderoso, ela perguntou qual desperto havia matado o monstro. Mas o motorista disse a ela que o homem era apenas um guerreiro de nível 1 e já tinha ido embora. Xu Wei se recusou a acreditar que um guerreiro pudesse derrotar um monstro de nível superior, então ela suspeitou que ele possuísse um item especial que ocultasse o seu nível real. Enquanto isso, Wang Jifan tinha acabado de voltar para casa quando descobriu as palavras "Pague suas dívidas" pintadas na porta da frente. Vários cobradores de dívidas se aproximaram para cumprimentá-lo, dizendo que presumiram que ele havia fugido para escapar da sua dívida. Só então Wang Jifan se lembrou que o dono anterior do corpo havia pegado uma quantia enorme de dinheiro emprestada. O antigo dono havia feito o empréstimo para apostar na obtenção de uma classe respeitável, apenas para perder tudo. Ele gastou o dinheiro, mas agora Wang Jifan era o responsável pela dívida. Um dos cobradores de dívidas agarrou Wang Jifan pelo colarinho e preparou-se para usar a força. Mas Wang Jifan ressaltou que o prazo de pagamento ainda estava a 3 dias de distância. O homem zombou e o lembrou de que ele devia 5 milhões de dólares. Mesmo mais 30 dias não seriam suficientes para ele pagar. Eles voltariam com mais homens em 3 dias. E se Wang Jifan ainda não conseguisse pagar, eles confiscariam o seu apartamento. Wang Jifan nunca imaginou que herdaria uma dívida de 5 milhões de dólares. Logo após transmigrar, ele abriu o Fórum dos Despertos e em pouco tempo notou um post pedindo ajuda com uma missão. Wang Jifan percebeu de repente que poderia usar o sistema de recompensa selecionável de masmorra para obter equipamentos raros, vendê-los e pagar a dívida. De acordo com as memórias do antigo dono, este mundo tinha masmorras regulares onde os despertos podiam subir de nível e obter equipamentos. Além das masmorras de Zona Cinzenta que apareciam sem aviso prévio, a melhor opção de Wang Jifan era entrar numa masmorra regular, aumentar o seu nível e coletar equipamentos valiosos. Masmorras de nível 1 podiam produzir equipamentos até o grau raro, e, com base nos preços de mercado deste mundo, as armas de longo alcance mais valiosas podiam ser vendidas por algo entre 500 e 700 mil dólares. Infelizmente, cada desperto só podia entrar em uma masmorra por dia, o que significava que Wang Jifan não tinha chance de ganhar 5 milhões de dólares em 3 dias. Mas agora que ele possuía a lâmina matadora de lobos e podia facilmente abater monstros de nível 2 com um só golpe, desafiar uma masmorra de nível 3 não era totalmente impossível. No dia seguinte, Wang Jifan foi ao centro da cidade para investigar uma masmorra de nível 3 com recompensas muito melhores. Mas, ao passar pela masmorra da caverna do urso solitário de nível 2, ele avistou os mesmos 3 lixos que haviam usado o dono anterior do corpo como bucha de canhão. Eles disseram a ele descaradamente que a equipe precisava de um tanque e ordenaram que ele se juntasse a eles novamente. Wang Jifan já havia morrido uma vez por causa deles, então ele não tinha nenhuma intenção de repetir o mesmo erro. Ele rejeitou a oferta e anunciou que planejava tentar a sorte numa masmorra de nível 3. No momento em que ele terminou de falar, os 3 homens imediatamente começaram a zombar dele. Eles zombaram dele por quase morrer numa masmorra de nível 1 e ainda assim ousar desafiar uma masmorra de nível 3. Wang Jifan não discutiu porque o antigo dono do corpo realmente tinha sido incrivelmente azarado. Mas com o sistema de recompensa selecionável de masmorra, a sorte estaria sempre ao lado dele de agora em diante. Um dos homens continuou a zombar dele, alegando que ele havia gastado todo o seu dinheiro num cartão de mudança de classe. E agora tinha que arriscar entrar numa masmorra de alto nível para ganhar recompensas e pagar a sua dívida. Embora o homem tivesse acidentalmente adivinhado a verdade, Wang Jifan se recusou a recuar. Comparada ao dinheiro que eu devo, a vida que vocês me devem não será muito mais difícil de pagar? Aquela única frase silenciou imediatamente os 3. Eles presumiram que Wang Jifan nunca tivesse percebido que o mandaram deliberadamente na frente para enfraquecer o chefe e morrer como o seu escudo descartável. Depois de deixá-los para trás, Wang Jifan chegou diante do portal para a masmorra Fortaleza Kingpin de nível 3, onde uma notificação do sistema apareceu diante dele. Um desafio de masmorra de nível mais alto foi detectado. Você ainda deseja entrar? Wang Jifan atravessou o portal sem a menor hesitação para pagar sua dívida de 5 milhões de dólares em 3 dias.
Um Wang Jifan de nível 1 entrou de forma audaciosa em uma masmorra de nível 3. Todos os outros companheiros de equipe que se juntaram a ele eram de nível 3 e pertenciam a uma classe muito procurada. Mas logo descobriram que o Wang Jifan era apenas um guerreiro de nível 1, seus rostos imediatamente se encheram de choque e desgosto. Entrar em uma masmorra de nível 3 no nível 1 era praticamente um suicídio. Wang Jifan era o único tanque da linha de frente do grupo, mas seu nível era tão baixo que ninguém acreditava que ele seria útil. Vendo as reações deles, Wang Jifan não teve escolha a não ser revelar sua lâmina matadora de lobos. Seus companheiros de equipe reconheceram imediatamente que a arma de grau raro valia centenas de milhares de dólares. Combinada com sua armadura de grau incomum, isso provou que ele estava qualificado para entrar em uma masmorra de nível 3. Um dos atiradores começou a distribuir funções e ordenou que o Wang Jifan avançasse e atraísse todos os ataques do monstro. Ele prometeu que a curandeira focaria em Wang Jifan, restaurando constantemente sua saúde e mantendo-o em perfeitas condições. Mas Wang Jifan não tinha a menor intenção de atacar cegamente um grupo de inimigos, então ele rejeitou a exigência do atirador. Afinal, o dono anterior daquele corpo havia morrido durante sua primeira incursão na masmorra porque seus companheiros o trataram como bucha de canhão descartável. Os outros membros do grupo objetaram imediatamente. Você estava esperando que classes com pouca vida como nós avançassem? Wang Jifan respondeu com calma, apenas buchas de canhão atacam cegamente. Eu lutarei na linha de frente quando a situação realmente exigir. O atirador avisou com relutância que, se Wang Jifan se recusasse a cumprir seu papel, todos lutariam separadamente, e ele não deveria esperar que a curandeira o salvasse quando estivesse ferido. Wang Jifan concordou sem hesitar. Ele sabia que, mesmo se avançasse, não havia garantia de que essas pessoas realmente o curariam. Nesse momento, um NPC idoso abriu a porta com força e anunciou ofegante que os bandidos haviam chegado à fortaleza, implorando pela ajuda dos despertos. Uma contagem regressiva apareceu imediatamente acima do grupo. Os bandidos começariam seu ataque em 10 segundos. Quando a contagem regressiva terminou, 2 bandidos invadiram o pátio, e um dos atiradores sacou imediatamente as 2 pistolas e abriu fogo. Wang Jifan ficou confuso. Os bandidos carregavam apenas armas brancas, então um atirador não deveria ser capaz de dominá-los com facilidade? Mas assim que começou a pensar que a masmorra de nível 3 seria simples, os 2 bandidos usaram um jogo de pernas ágil para desviar das balas. Wang Jifan percebeu rapidamente que a velocidade de reação deles rivalizava com a dos monstros dentro das zonas cinzentas. Felizmente, o grupo tinha 2 atiradores. Eles coordenaram seus ataques e desencadearam um fogo cruzado mortal, bloqueando completamente todas as rotas de fuga. Wang Jifan também notou que, embora os bandidos possuíssem uma velocidade de reação incrível, seu poder defensivo era relativamente baixo. Justamente então, um bandido se moveu pelos telhados e esgueirou-se para trás do grupo, preparando-se para assassinar a curandeira deles. Felizmente, Wang Jifan reagiu a tempo e bloqueou a lâmina para ela. Depois que as armas colidiram, o bandido recuou imediatamente vários passos. Para seu horror, o sabre em sua mão continuou a vibrar violentamente por causa do impacto. Mas no instante seguinte, Wang Jifan avançou e cortou tanto o bandido quanto sua arma ao meio. O dano aterrorizante deixou um dos atiradores sem palavras. Uma arma de grau raro era realmente extraordinária se permitia que um guerreiro de nível 1 matasse inimigos de nível mais alto com tanta facilidade. No entanto, proteger a curandeira fez com que ainda mais bandidos cercassem Wang Jifan. Ele já havia descoberto a força de combate deles. Não importava quantos o atacassem, ele estava confiante de que poderia lidar com eles. Naquele exato momento, uma bala de repente roçou a bochecha de Wang Jifan. Embora o tiro tenha matado 2 bandidos em sucessão, ele também deixou um corte em seu rosto. A princípio, Wang Jifan assumiu que tinha sido um erro acidental dos 2 atiradores. Mas não importava para onde ele se movesse depois, as armas e as balas deles continuavam a segui-lo. Se não fosse por sua armadura de grau incomum, os 2 atiradores já o teriam matado a tiros. Acontece que os guerreiros eram tratados como bucha de canhão, que poderiam morrer não apenas por causa de monstros, mas também por ataques de seus próprios companheiros. Um dos atiradores até brincou. Você está trabalhando secretamente com os bandidos? Por que você continua entrando no caminho das minhas balas? Wang Jifan finalmente viu esses animais como eles realmente eram. Eles não se importavam se seus companheiros de equipe viviam ou morriam. De repente, uma enorme bola de ferro colidiu no centro do pátio. Quando a poeira baixou, uma figura enorme semelhante a uma pequena montanha apareceu diante do grupo. A condição de conclusão da masmorra foi atualizada imediatamente. Mate o chefe da fortaleza Qingping para receber a recompensa de conclusão.
Os dois atiradores abriram fogo imediatamente contra o chefe dos bandidos, mas suas balas não conseguiram causar nem mesmo um único ponto de dano. O chefe dos bandidos de repente pisou forte no chão sob seus pés. Ele então lançou seu corpo massivo bem alto no ar. Quando pousou, ele esmagou um dos atiradores até a morte sob seus pés. O outro atirador também perdeu o braço esquerdo devido à força do impacto. O atirador sobrevivente se virou e correu desesperadamente em direção ao resto do grupo. Seus próprios ataques imprudentes haviam atraído o agro do chefe dos bandidos e feito com que ele os perseguisse. O atirador fugiu até Wang Jifan, alegando que se Wang Jifan segurasse o agro do chefe, ele poderia atacar com segurança por trás. Wang Jifan originalmente não queria ter nada a ver com ele, mas como a verdadeira força do chefe ainda era desconhecida, manter os membros restantes do grupo vivos poderia ser útil. Mais importante ainda, ele pretendia fazer com que aquelas pessoas que casualmente sacrificavam seus companheiros sentissem um medo que nunca esqueceriam. Wang Jifan balançou a lâmina matadora de lobos e cortou o chefe dos bandidos com todas as suas forças. No entanto, mesmo a arma de grau raro não conseguiu causar nenhum dano. Wang Jifan percebeu imediatamente que matar esse chefe poderia exigir o acionamento de uma mecânica especial. O atirador continuou gritando ansiosamente atrás dele. Guerreiro, rápido, afaste-o daqui. Quando o chefe dos bandidos desferiu seu punho que despedaça montanhas, Wang Jifan se virou e sorriu para o atirador. O enorme punho bateu no instante seguinte, despedaçando completamente o chão. A aterrorizante onda de choque derrubou o atirador no chão, e a força bruta quase o fez se mijar. Enquanto isso, Wang Jifan reapareceu em outra direção e atraiu o agro do chefe com sucesso. O chefe dos bandidos focou em Wang Jifan novamente e imediatamente atacou em sua direção. Mas Wang Jifan não tinha intenção de deixar o atirador escapar, então ele deliberadamente guiou o chefe direto na direção dele. Ao se aproximar, Wang Jifan o chamou com um sorriso. Não fuja, irmão. Venha lutar contra o chefe comigo. No instante seguinte, o chefe dos bandidos desferiu outro punho que despedaça montanhas, fazendo o atirador apavorado correr por sua vida. Depois de ser repetidamente atormentado por Wang Jifan, o atirador já estava à beira de um colapso mental. Logo em seguida, Wang Jifan cortou acidentalmente o pescoço do chefe dos bandidos e conseguiu causar dano com sucesso. O atirador finalmente percebeu que o guerreiro estava brincando deliberadamente com ele o tempo todo. Wang Jifan disse calmamente, se você nunca experimentar o terror de um chefe em primeira mão, como aprenderá a respeitar os sacrifícios que os guerreiros fazem por suas equipes? Ele então continuou a guiar o chefe dos bandidos em direção aos outros membros do grupo. A curandeira apavorada ativou instintivamente um pergaminho de controle de baixo grau de nível 3. Uma gaiola formada por energia elemental desceu do alto. Mas Wang Jifan escapou de seu alcance por um triz. O atirador não teve tanta sorte e ficou preso dentro da gaiola com o chefe dos bandidos. Ele se virou e deu ao chefe ali perto um sorriso amargo e sem esperança. No instante seguinte, o atirador foi morto no mesmo lugar, cobrindo o chão de sangue. Wang Jifan tinha a intenção apenas de ensinar uma lição àquelas pessoas, mas ele nunca esperou que elas fossem implacáveis o suficiente para sacrificar um dos seus sem hesitação. No entanto, seu ataque anterior já havia revelado a fraqueza do chefe. Wang Jifan parou diretamente na frente do chefe dos bandidos e esperou calmamente que a gaiola elemental expirasse. 10 segundos passaram rapidamente, e o chefe dos bandidos se libertou instantaneamente da gaiola. No mesmo instante, Wang Jifan balançou a lâmina matadora de lobos diretamente em seu pescoço. O imenso poder deles colidiu violentamente no ar. O chefe dos bandidos finalmente caiu de joelhos, e seu corpo enorme se dissolveu em incontáveis fragmentos digitais. Após matar o chefão, Wang Jifan avançou imediatamente para o nível 2. Ele ainda estava esperando o sistema calcular as recompensas da dungeon, mas a curandeira, que não havia contribuído com quase nada na batalha inteira, exigiu uma parte sem a menor vergonha. O assassino restante foi ainda pior e tentou reivindicar as recompensas da dungeon que pertenciam aos dois atiradores mortos. Wang Jifan recusou imediatamente. Eu já estava sendo generoso por não responsabilizar o grupo de vocês por me atacarem pelas costas. Agora vocês também querem roubar meu equipamento? Vocês não têm vergonha na cara mesmo. Sabendo que não conseguiriam derrotar Wang Jifan, o assassino disse, esquece. Não podemos vencer esse cara, então vamos embora. Mas Wang Jifan de repente os impediu. Eu disse que vocês podiam sair? Um suor frio cobriu instantaneamente os corpos deles. A administração da Zona Cinzenta proíbe que despertos se matem sem número motivo. Você não tem medo de que eles te investiguem? Wang Jifan nunca teve a intenção de matá-los. Sem mim, vocês dois teriam morrido para o chefão. Vocês não deveriam, pelo menos, agradecer à pessoa que salvou as suas vidas? Os dois hesitaram antes de agradecer a Wang Jifan com relutância.
Em seguida, eles saíram imediatamente da dungeon e fugiram sem olhar para trás. Depois que eles partiram, Wang Jifan selecionou 3 livros de habilidades de grau excelente com taxas de queda incrivelmente baixas. Os 2 primeiros foram Domínio dos Sonhos, que permitia praticar técnicas de espada enquanto dormia, e Arte de Cavalgar o Vento, que aumentava sua velocidade. O último livro de habilidade foi Saque Rápido, uma capacidade criada para classes de longo alcance. Vender apenas o saque rápido permitiria a Wang Jifan pagar pelo menos $1 milhão da sua dívida. Ele listou imediatamente o livro de habilidade no mercado e estabeleceu um preço de venda deliberadamente baixo para atrair compradores. Como esperado, um comprador o contatou quase de imediato e ofereceu $1.200.000, com a condição de concluírem a transação pessoalmente. Wang Jifan precisava desesperadamente do dinheiro, então aceitou, apesar dos possíveis riscos. Ao voltar para casa, ele deitou no sofá imediatamente e adormeceu. No instante em que perdeu a consciência, Wang Jifan entrou em um mundo misterioso dos sonhos. As suas sensações físicas lá eram quase idênticas às da realidade. Como o mundo ao seu redor estava completamente vazio, seus 5 sentidos pareciam ainda mais aguçados. Nesse momento, uma figura familiar apareceu de repente atrás de Wang Jifan. Quando ele se virou, descobriu que a pessoa era exatamente igual a ele. No instante seguinte, Wang Jifan espelhado sacou sua espada e avançou diretamente contra ele. Mas Wang Jifan contra-atacou com um único corte e matou instantaneamente a imagem espelhada. Só então ele entendeu que treinar dentro do sonho significava derrotar e superar a si mesmo continuamente. Assim que a primeira imagem espelhada morreu, centenas de figuras idênticas começaram a aparecer ao redor de Wang Jifan. Enquanto isso, na sede da administração de combate da Zona Cinzenta na Cidade H, oficiais revisavam vários incidentes recentes da névoa cinzenta com expressões de impotência. O vice-diretor explicou que cada esquadrão de elite enviado para limpar a névoa cinzenta foi repetidamente obstruído pelo Olho do Fim. Este já é o 5º incidente este mês. Algum de vocês, administradores seniores, tem uma solução? De repente, Xu Wei invadiu a sala de conferências e relatou que um desperto misterioso havia impedido recentemente um incidente repentino de névoa cinzenta dentro de sua jurisdição. O vice-diretor não ficou impressionado. Despertos sem afiliação ocasionalmente ajudavam a administração a resolver incidentes de névoa cinzenta, então isso não era nada incomum. Mas Xu Wei insistiu que esse caso era diferente. Eles haviam capturado um portador da chama vivo e descoberto algo importante sobre o líder do Olho do Fim, conhecido como Profeta. A aparência do misterioso desperto nunca havia sido revelada nas visões divinas do Profeta, marcando a primeira vez que uma de suas previsões falhou. O vice-diretor perguntou imediatamente: "Você acredita que essa pessoa é a chave para interromper as previsões do Profeta? Você consegue encontrá-lo?" Xu Wei já havia ordenado que seus subordinados procurassem em todos os bairros residenciais ao longo da rota do ônibus, e ela acreditava que eles o localizariam em breve. O tempo passou rapidamente até a manhã seguinte. Embora o treinamento tenha acontecido dentro de um sonho, lutar contra centenas de imagens espelhadas a noite toda ainda deixou Wang Jifan exausto. Enquanto caminhava pela rua, ele foi repentinamente esbarrado por um homem vindo na direção oposta. Wang Jifan não prestou atenção nisso e abriu casualmente seu painel de status. Para sua surpresa, sua técnica básica de espada de guerreiro havia avançado do nível 2 para o nível 3 em uma única noite. O treinamento drenava sua energia rapidamente, mas ganhar proficiência em habilidade simplesmente dormindo tornava o domínio dos sonhos uma habilidade quase divina. Wang Jifan então chegou ao local de encontro escolhido pelo comprador. Um homem enorme e musculoso estava esperando lá e parecia estar sentado há um bom tempo. Quando o homem se levantou, ele era muito mais alto que Wang Jifan. "Você é o vendedor? Onde está o livro de habilidade de grau excelente?" Wang Jifan pegou o livro de habilidade de saque rápido. Mas quando o homem musculoso tentou pegá-lo, Wang Jifan o afastou imediatamente. "Dinheiro primeiro, depois você pega o item." O homem abriu seu painel para transferir o dinheiro enquanto brincava sobre como um guerreiro de nível 2 teve a sorte de obter um livro de habilidade de grau excelente. Mas quando a transação foi concluída, Wang Jifan recebeu apenas $800.000. Ele percebeu o problema imediatamente. "Nós combinamos $1.200.000 ontem. Por que você enviou apenas 800 mil? O homem musculoso sacou repentinamente uma arma e a pressionou contra a testa de Wang Jifan. "Um guerreiro inferior como você acha que pode cobrar um preço tão alto? Te dar 800 mil já é ser generoso. Agora me entregue o livro de habilidade." Mas no instante seguinte, um estrondo ecoou por um dos becos da cidade. Wang Jifan agarrou o homem musculoso pela garganta com uma mão e o levantou do chão. "Eu odeio quando as pessoas me chamam de guerreiro inferior.
Você acredita que um guerreiro de nível 2 como eu pode esmagar um desperto de nível 4 como você agora mesmo? O homem musculoso mal conseguia respirar e implorou por misericórdia imediatamente. Eu nunca mais vou menosprezar os guerreiros. Só então Wang Jifan o soltou e baixou o homem de volta ao chão. Ele sorriu e disse, eu só estava brincando. Eu não quero problemas com a administração, e tenho certeza de que você também não quer que essa situação piore. Então, transfira o resto do meu dinheiro. O homem musculoso não teve escolha a não ser enviar mais $600.000 para Wang Jifan. Os 200.000 adicionais serviram como compensação por danos morais. Depois de receber o dinheiro, Wang Jifan devolveu tanto a arma quanto o livro de habilidade de saque rápido. O homem musculoso ficou muito feliz na mesma hora. Com esse livro de habilidade, eu finalmente posso desafiar uma dungeon de cataclismo de 12 jogadores. Wang Jifan estava prestes a sair, mas as palavras dungeon de cataclismo de 12 jogadores chamaram sua atenção, então ele decidiu descobrir mais. O nome do homem musculoso era Wang Daeon, e ele não se importou em explicar, já que as dungeons de cataclismo eram um tópico popular no Fórum dos Despertos. A dungeon de cataclismo era a dungeon mais difícil disponível para novatos abaixo do nível 5, forçando seus desafiantes a sobreviverem por 3 dias em um mundo pós-apocalíptico infestado de zumbis. Sua taxa de mortalidade era tão assustadora que os despertos a apelidaram de inferno dos iniciantes. Mesmo assim, alguns desafiantes sortudos conseguiram concluí-la com sucesso e receberam recompensas que valiam mais do que uma pessoa comum poderia ganhar em uma vida inteira. Wang Jifan entendeu que tal dungeon oferecia grandes recompensas em troca de riscos igualmente altos, então ele perguntou imediatamente onde ficava a entrada. Wang Daeon olhou para ele incrédulo. Eu certamente posso te mostrar, senhor, mas você é apenas nível 2. Você realmente pretende desafiar uma dungeon de nível 5 com uma taxa de sobrevivência abaixo de 1%? Wang Jifan apenas sorriu em resposta. Em seguida, ele seguiu Wang Daeon até o portal que levava à dungeon de cataclismo. Quando os outros despertos que esperavam lá viram que ele era apenas um guerreiro de baixo nível, não o levaram a sério. Um aviso de desafio de masmorra de nível superior apareceu imediatamente diante de Wang Jifan. Mas, sem pensar 2 vezes, ele entrou na masmorra com os outros 11 desafiantes. Após entrarem, todos os 12 membros do grupo foram transportados aleatoriamente para locais diferentes. O sistema aconselhou Wang Jifan imediatamente a encontrar seus companheiros de equipe para aumentar suas chances de sobrevivência. Wang Jifan verificou seu painel de status. Embora fosse apenas nível 2, seus atributos e equipamentos superavam em muitos dos despertos comuns, então viajar sem companheiros para atrasá-lo poderia ser mais seguro. Mas o sistema continuou bombardeando com avisos, repetidamente dizendo-lhe para se encontrar primeiro com a curandeira do grupo. Wang Jifan ignorou o conselho e entrou sozinho em uma loja de conveniência em ruínas, planejando reunir suprimentos para emergências. Ele estava se preparando para pegar todos os pacotes de macarrão instantâneo das prateleiras, mas Wang Daeon de repente correu para dentro da loja em pânico. Uma enorme horda de zumbis o perseguia, e cada um deles o seguiu direto para dentro. Quando Wang Daeon avistou Wang Jifan, seu rosto se iluminou. Senhor guerreiro, você também está aqui. Estou salvo. Wang Jifan balançou imediatamente sua lâmina e rasgou os zumbis na frente da horda. Ele já havia matado mais de 10 dos primeiros zumbis a entrar, mas um fluxo interminável de mortos-vivos continuava invadindo a loja de conveniência. Nesse exato momento, Wang Jifan ouviu uma estranha onda sonora vindo de dentro da horda. Seguindo o som, ele avistou um zumbi anormalmente alto no centro dos mortos-vivos. As estranhas ondas sonoras irradiando de seu peito atraíam continuamente ainda mais zumbis da área circundante. Wang Jifan normalmente poderia ter escapado acelerando com a arte de cavalgar o vento, mas a horda havia bloqueado a única saída. Sua única opção era eliminar o zumbi sirene primeiro. Ele ordenou que Wang Daeon contivesse os zumbis comuns e desviasse a atenção deles com disparos contínuos enquanto ele parava de atacar temporariamente. Um suor frio cobriu o corpo de Wang Daeon. Ele insistiu que um atirador fraco como ele jamais conseguiria conter a horda inteira sozinho. Wang Jifan sabia que era um plano desesperado, mas ele só precisava que Wang Daeon sobrevivesse por 5 segundos. Ele abriu seu painel de status e investiu um ponto de atributo disponível em agilidade. Wang Daeon abriu fogo imediatamente contra a horda, atraindo com sucesso a atenção de todos os zumbis. Aproveitando o momento, Wang Jifan usou sua velocidade aumentada para dar vários saltos mortais sem esforço. Ele ultrapassou toda a horda e aterrissou atrás dela. Com um único golpe de sua lâmina, ele cortou o zumbi sirene em pedaços. Wang Jifan pensou que a crise finalmente tinha acabado, mas o sistema anunciou de repente que matar o comandante zumbi deixou todos os zumbis em um raio de 15 metros em estado de fúria. Wang Jifan até começou a suspeitar que o comandante zumbi não passava de uma isca.
Ele balançou casualmente sua lâmina em um zumbi próximo. Mas depois de entrarem no estado de fúria, o poder defensivo dos zumbis aumentou significativamente. Se a batalha continuasse assim, nem mesmo Wang Jifan poderia garantir que eliminaria todos eles. A única boa notícia era que as ondas sonoras haviam parado, impedindo que mais zumbis entrassem na loja de conveniência. Enquanto isso, Wang Daoyong ainda estava segurando a horda desesperadamente. Senhor guerreiro, você já terminou? Já se passaram muito mais do que 5 segundos. Wang Jifan estava se preparando para escapar da loja de conveniência, mas seus passos pararam de repente. Ele repetia a si mesmo que apenas os mais fortes sobreviviam neste mundo, e que arriscar sua vida por um completo estranho era desnecessário. Mas Wang Daoyong continuou lutando enquanto gritava com total convicção: "Você é o desperto mais forte que já conheci. Eu acredito em você." Aquelas poucas palavras foram suficientes para mudar a ideia de Wang Jifan, para retribuir essa confiança, e estar à altura de ser chamado de o mais forte. Wang Jifan decidiu salvar Wang Daoyong. Armado apenas com a lâmina matadora de lobos, ele abriu o caminho direto pela horda de zumbis. Após alcançar Wang Daoyong, Wang Jifan o agarrou pelo colarinho. Em seguida, ele jogou Wang Daoyong direto pela entrada da loja de conveniência. Wang Jifan ativou imediatamente a arte de cavalgar o vento e aumentou muito sua velocidade de movimento. Ele correu por cima das cabeças dos zumbis e escapou da horda. Uma vez que os dois homens escaparam da apertada loja de conveniência, os zumbis não conseguiam mais acompanhá-los. Mas quando chegaram à próxima rua, um homem aterrorizado correu de repente em direção a eles e implorou por ajuda. Perseguindo logo atrás estava um enorme rei zumbi. Wang Jifan tinha acabado de invocar a lâmina matadora de lobos, preparando-se para intervir. Mas antes que ele pudesse agir, o rei zumbi destruiu o corpo do homem em fuga com um único soco. Mas depois de matá-lo, o rei zumbi simplesmente se virou e foi embora sem atacar Wang Jifan ou Wang Daoyong. Wang Jifan olhou para os restos mortais do homem e percebeu que sua mão ainda segurava algo com firmeza. Nesse momento, mais despertos começaram a emergir dos prédios e becos ao redor. Um atirador chamado Xiao aproximou-se e convidou Wang Jifan e Wang Daoyong para ficarem em seu abrigo. No caminho, Xiao explicou os perigos da área ao redor e revelou que o rei zumbi era a maior ameaça. Mas Wang Jifan ainda não conseguia entender por que aquilo os havia ignorado. Xiao explicou que o rei zumbi caçava uma vez ao nascer do sol e outra ao pôr do sol. Durante esses dois períodos, se esconder dentro de uma sala selada sem nenhuma criatura infectada geralmente os manteria seguros. Mas se o rei zumbi não conseguisse matar pessoas suficientes naquele dia, ele caçaria novamente em outros horários. Não importava o que acontecesse, pelo menos 2 pessoas morreriam para ele todos os dias. Wang Jifan e Wang Daoyong então seguiram Xiao até o abrigo. Um painel lá dentro registrava os preços de troca e o estoque restante de todos os suprimentos disponíveis. Curiosamente, a água engarrafada era mais cara do que comida ou remédios. Wang Jifan suspeitou imediatamente que água potável limpa era o recurso que mais faltava nesta masmorra. Mas no momento em que ele estendeu a mão para uma torneira, um homem próximo o alertou para parar. O homem disse: "Se precisar de água, procure em outro andar. A água deste prédio está contaminada há muito tempo." Wang Jifan disse que havia entendido e perguntou para o que o homem estava olhando. Mas o homem parou de responder, fazendo Wang Jifan se perguntar se ele tinha enlouquecido. No instante seguinte, uma raiz negra emergiu lentamente do ralo da pia. A visão perturbadora cobriu ambos os homens de suor frio. Wang Jifan se lembrava claramente de ter visto a mesma raiz negra na mão do homem morto pelo rei zumbi. Pouco tempo depois, todos os despertos dentro do abrigo se reuniram e encararam miseravelmente seus painéis. Alguns não tinham sequer pontos suficientes para comprar uma única refeição. Wang Jifan havia ganhado muitos pontos matando zumbis, então ele decidiu comprar metade de todo o estoque de água engarrafada do abrigo. Os outros acharam que ele tinha enlouquecido. Eles zombaram dele por desperdiçar pontos como se de repente estivesse rico, especialmente porque os guerreiros eram a classe com maior probabilidade de morrer dentro dessa masmorra. Wang Daoyong, que havia lutado contra a horda ao lado dele, objetou imediatamente: "E daí que ele é um guerreiro? Ele é incrivelmente forte. Eu vi com meus próprios olhos." Mas Xiao tomou a iniciativa de zombar dele. "Perfeito. Então ele pode vigiar a entrada esta noite. Os guerreiros servem para proteger todos os outros dos monstros, não é mesmo?" Wang Jifan argumentou que todos poderiam simplesmente permanecer dentro do abrigo, tornando desnecessária uma guarda dedicada. Mas Xiao afirmou que já haviam tentado essa estratégia. Os infectados podem parecer lentos, mas se ninguém os eliminar à noite, eles continuarão se acumulando até arrombarem a porta. Se algum infectado permanecesse dentro da sala até o nascer do sol, o rei zumbi seria capaz de entrar. Xiao concluiu com um aviso:
Então quer você queira ou não, esta noite é a sua vez de vigiar a entrada. Wang Jifan respondeu com um sorriso frio. Você quer que eu vigie a entrada? Você deveria se preocupar em sobreviver à noite primeiro. De fato, após o anoitecer, um número gigantesco de zumbis começou a se reunir do lado de fora do esconderijo. Mas armado com a lâmina matadora de lobos, Wang Jifan matou todos eles sem nenhum esforço. Nesse momento, Xiao saiu do esconderijo e afirmou que ia procurar água. Wang Jifan achou isso estranho. Como os pontos ganhos ao matar monstros podiam ser trocados por garrafas de água, um dos homens atrás da porta finalmente deixou a máscara cair. Você realmente acha que esses pontos serão suficientes? Além disso, o rei zumbi sempre foca na pessoa com a maior pontuação. Após descobrir a verdade, Wang Daoeun correu para fora para avisá-lo. Pare de ajudá-los. Eles estão te usando. Mas o outro homem apenas riu e disse que o aviso era inútil porque Wang Jifan já tinha acumulado a maior pontuação. Wang Jifan finalmente entendeu. Esses desafiantes comuns eram fracos demais para lutar e não queriam gastar seus pontos, então empurraram toda a tarefa de limpar os zumbis para ele, para aumentar sua pontuação e transformá-lo no alvo de sacrifício do rei zumbi. Wang Jifan os avisou friamente. Se pretendem me usar como isca, é melhor pensarem nas consequências. Isso pode não acabar do jeito que vocês esperam. Mais tarde naquela noite, Wang Jifan voltou ao mundo dos sonhos para praticar suas técnicas de espada, e a maestria dos sonhos avançou com sucesso para o nível 2. Mas uma série de rosnados profundos de repente quebrou o silêncio da noite. Xiao e os outros reconheceram imediatamente a voz do rei zumbi. Se não havia criaturas infectadas dentro do esconderijo, por que ele tinha vindo atrás deles? No momento em que terminaram de falar, o homem que havia descoberto a raiz negra com Wang Jifan mais cedo naquele dia de repente se transformou em um zumbi. O teto acima do grupo desabou imediatamente. O rei zumbi desceu pela abertura e apareceu bem na frente deles. Xiao e os outros ficaram secretamente radiantes. Já que Wang Jifan tinha matado mais zumbis e acumulado a maior pontuação, eles presumiram que o rei zumbi o atacaria primeiro. O peão de sacrifício deles havia cumprido seu propósito. Mas, no instante seguinte, o rei zumbi arrancou a cabeça de Xiao de seu corpo. Ele jogou a cabeça decepada na boca e a engoliu inteira. Só então todos perceberam que cada desafiante morto pelo rei zumbi havia entrado em contato anteriormente com uma fonte de água. No começo, eles ganharam pontos desesperadamente para trocar por água potável. Quando seus pontos acabaram, eles se arriscaram a procurar outras fontes, apenas para encontrar estranhas raízes negras crescendo perto de cada uma delas. Mesmo assim, até o momento em que morreram, eles acreditaram erroneamente que o rei zumbi os atacava por causa de suas altas pontuações. Wang Jifan ainda não entendia a conexão entre as raízes negras e o rei zumbi. Então, bem na frente do monstro, ele cortou a raiz negra que crescia na pia. O rei zumbi pareceu ter sido violentamente provocado e atacou Wang Jifan imediatamente. Wang Jifan e os desafiantes restantes fugiram para o corredor estreito do prédio. Ele ordenou que todos ficassem longe de qualquer fonte de água enquanto ele ficava para trás para cobrir a fuga deles. O rei zumbi rapidamente o perseguiu até o corredor apertado. Mas o verdadeiro motivo de Wang Jifan para ficar para trás era matá-lo sozinho. Por mais poderoso que o rei zumbi fosse, o terreno estreito inevitavelmente restringiria seu corpo enorme. Mas, após trocar vários ataques, Wang Jifan percebeu que a força dele superava muito suas expectativas. Continuar trocando golpes de frente com ele o colocaria em uma grande desvantagem. Ele imediatamente se virou e correu a toda velocidade em direção ao final do corredor. Wang Jifan só parou depois de atrair o rei zumbi para um beco sem saída. Com o monstro agora ao alcance do braço, ele por pouco evitou um dos socos devastadores do rei zumbi. Wang Jifan então explorou a breve brecha antes que ele pudesse se recuperar e cravou sua lâmina em direção ao olho dele, mas o rei zumbi bloqueou inesperadamente a lâmina matadora de lobos com a outra mão. Sua velocidade de reação aterrorizante e habilidade de previsão deixaram Wang Jifan instantaneamente suando frio. Ele imediatamente passou escorregando pelo rei zumbi, escapou do beco sem saída e se moveu para trás dele. Estranhamente, o rei zumbi de repente ficou imóvel, como se tivesse perdido a visão instantaneamente. Wang Jifan entrou silenciosamente em uma sala de armazenamento próxima, fazendo o mínimo de barulho possível. Mas, no instante seguinte, o rei zumbi enlouqueceu e esmagou diretamente a parede da sala de armazenamento. Wang Jifan não conseguia entender. Ele havia saído completamente da linha de visão do rei zumbi. Então, como ele ainda o havia localizado com tanta precisão? Enquanto ele buscava por uma explicação, um zumbi comum de repente avançou sobre ele por trás. Wang Jifan se virou imediatamente e o matou com um único corte. Mas no momento em que Wang Jifan matou o zumbi comum, o rei zumbi ficou cego novamente e começou a procurar seu alvo sem rumo.
Wang Jifan estava na verdade se escondendo bem debaixo da abertura na parede quebrada. Ele finalmente entendeu que os infectados comuns estavam agindo como os olhos do rei zumbi, observando os arredores para ele após descobrir a verdade. Wang Jifan imediatamente correu para fora da sala de armazenamento. Ele eliminou cada zumbi comum que restava no corredor, tirando completamente a visão do rei zumbi. Ao mesmo tempo, os canos de água por todo o prédio de repente começaram a estourar. Uma quantidade enorme de água contaminada jorrou dos quartos e ameaçou inundar todo o corredor. Os despertos que entraram em contato com a água imunda também começaram a sofrer mudanças perturbadoras. Seus membros se contorceram de forma não natural até se transformarem em zumbis comuns. Wang Jifan logo se reuniu com Wang Daoyan e os outros no corredor, já tendo descoberto a chave para derrotar o rei zumbi. As luzes ainda estavam acesas, o que significava que o prédio tinha eletricidade, e seu elevador ainda deveria estar funcionando. Com essa constatação, Wang Jifan correu imediatamente em direção ao elevador. Mas um homem loiro de repente o agarrou, aterrorizado de que provocar ainda mais o rei zumbi colocaria todos em perigo. Wang Jifan não teve tempo para discutir e o deixou com um único aviso. Se você quer sobreviver, fique longe da água contaminada. Ele então correu em direção ao elevador. O rei zumbi ignorou completamente Wang Daoyan e os outros, focando apenas em Wang Jifan. Exatamente quando as garras do rei zumbi estavam prestes a entrar, as portas do elevador se fecharam de repente. O monstro só conseguiu deixar 4 marcas de garras claramente visíveis pelas portas de metal. Uma vez lá dentro, Wang Jifan usou a lâmina matadora de lobos para perfurar o teto da cabine do elevador. Ele subiu no teto da cabine e esperou calmamente o rei zumbi chegar. Como esperado, o rei zumbi se recusou a desistir até capturar Wang Jifan. Sem sua visão, o monstro desceu pelo poço do elevador como uma fera cega. Wang Jifan se escondeu dentro da fresta estreita entre a cabine do elevador e a parede do poço, forçando o rei zumbi a um jogo mortal de esconde-esconde. Ele então escalou cuidadosamente para cima pela parede do poço. A cabine do elevador já estava quase desmoronando e permanecia suspensa por apenas 2 cabos. Wang Jifan pegou uma pedra e a atirou em uma plataforma próxima. O rei zumbi cego ouviu imediatamente o som de uma pedra caindo. Ele saltou da parede do poço sem hesitar e pousou pesadamente em cima da cabine do elevador. Naquele exato momento, Wang Jifan cortou um dos 2 cabos restantes, deixando um lado sem apoio. A cabine do elevador se inclinou violentamente e perdeu o equilíbrio. Wang Jifan aproveitou a brecha e cortou o corpo do rei zumbi. O monstro agarrou imediatamente o cabo final e mal conseguiu se estabilizar. Ele então levantou o outro punho, preparando-se para esmagar Wang Jifan até virar uma polpa sangrenta. Mas esse ataque devastador também deixou o rei zumbi completamente exposto. Wang Jifan desviou do soco e balançou a lâmina matadora de lobos com toda a sua força. Com uma mão segurando o cabo e seu corpo desequilibrado, o rei zumbi não tinha como evitar o ataque. Quando a lâmina matadora de lobos desceu, ela decepou metade do corpo do rei zumbi. Quando Wang Daoyan e os outros chegaram, eles congelaram de descrença ao ver que Wang Jifan tinha matado o rei zumbi sozinho. Mas Wang Jifan achou a situação estranha. Se o rei zumbi já estava morto, por que o sistema não havia anunciado que a masmorra estava concluída? Nesse momento, uma série de sons perturbadores veio de repente de cima do grupo. Incontáveis zumbis comuns e raízes negras desceram em direção a eles. Ainda mais estranho, esses eram os mesmos zumbis que Wang Jifan já havia matado. Wang Jifan percebeu imediatamente que derrotar o rei zumbi não era o verdadeiro fim da masmorra. A água contaminada, as raízes negras, os zumbis comuns e o rei zumbi estavam todos conectados. Wang Jifan seguiu as raízes negras pelo corredor. Ele ordenou que Wang Daoyan e os outros saíssem primeiro. Enquanto ele entrava sozinho na área subterrânea, quanto mais fundo ele descia, mais densas as raízes negras ficavam. Por fim, Wang Jifan chegou a uma sala completamente coberta de raízes. O fedor avassalador o forçou a cobrir o nariz. No fundo da sala havia uma enorme e nojenta massa de carne coberta por incontáveis dentes e olhos. Essa criatura era o verdadeiro chefe final da masmorra do cataclismo. As raízes que ela controlava possuíam um alcance de ataque enorme que cobria quase toda a sala. Ele também podia comandar zumbis comuns para atacar Wang Jifan por trás. Atacando de ambas as direções, o chefe reduzia continuamente o espaço disponível para ele se esquivar ou escapar. Uma das raízes negras logo se enrolou na perna de Wang Jifan. Aquele breve atraso foi o suficiente para a horda de zumbis atrás dele o alcançar. Wang Jifan cortou rapidamente a raiz e eliminou os zumbis que se aproximavam. Ele precisava encontrar uma maneira de passar por suas defesas imediatamente, ou os ataques intermináveis iriam eventualmente exauri-lo e matá-lo. Bem nessa hora, Wang Jifan notou um painel elétrico montado atrás dele. Ele provocou o chefe de propósito e atraiu as raízes que o perseguiam em direção ao painel.
Como esperado, a massa grotesca enlouqueceu e estendeu suas raízes desesperadamente em direção a ele. Wang Jifan aproveitou a oportunidade e arrancou os fios elétricos do painel. Ele jogou os fios expostos na água contaminada, enviando uma onda de eletricidade por toda a sala. O rosto humano e grotesco no centro da massa de carne foi imediatamente atingido pela corrente. Todos os outros zumbis na sala também foram paralisados e perderam temporariamente a capacidade de se mover. Um núcleo de cristal zumbi logo emergiu da boca da criatura. Wang Jifan aproveitou a brecha e dividiu o núcleo de cristal ao meio com a lâmina matadora de lobos. O crescimento maciço e cada raiz negra que cobria a sala se dissolveram rapidamente em fragmentos digitais. Uma notificação do sistema apareceu imediatamente. Parabéns! Você concluiu a masmorra do cataclismo. O cálculo da recompensa começará agora. Um baú de grau épico e 2 baús de prata apareceram então diante dos sobreviventes. Wang Daeon sabia que só tinha sobrevivido por causa de Wang Jifan. Em vez de ser ganancioso, ele escolheu de bom grado um dos baús de prata. Mas depois que Wang Daeon resgatou sua recompensa e saiu da masmorra, o desafiante restante fixou os olhos no baú de grau épico. No instante seguinte, no entanto, ele sentiu uma intenção assassina avassaladora atrás dele. O homem se virou imediatamente e selecionou o baú de prata restante. Parando para pensar, este baú de grau inferior combina perfeitamente comigo. Depois que o desafiante resgatou sua recompensa e saiu da masmorra, Wang Jifan finalmente abriu o baú de grau épico. Várias peças de equipamento brilhando com luzes verde, azul e laranja apareceram diante dele. Wang Jifan selecionou imediatamente o canhão de mão do julgamento sagrado de grau lendário. Em vez de confirmar suas 2 escolhas restantes, ele substituiu os outros 2 itens azuis de grau incomum. De qualquer forma, nenhum daquele equipamento era adequado para um guerreiro, e só o canhão de mão do julgamento sagrado já era valioso o suficiente para pagar sua dívida. Wang Jifan começou a desejar repetidamente pelas habilidades especiais possuídas pelo Rei Zumbi e pela Planta-Mãe. Como esperado, as habilidades de visão compartilhada e controle mental apareceram diante dele no instante seguinte. Mas no momento em que viu aquelas 2 habilidades, Wang Jifan percebeu que algo estava errado. As recompensas da masmorra deveriam ser fixas desde o início, incluindo quaisquer recompensas ocultas, mas o sistema parecia ouvir seu pedido. Ele substituiu as recompensas originais pelas habilidades exatas que ele queria, e até gerou uma nova tela de recompensa para ele. A sensação era de que algo escondido nos bastidores estava observando silenciosamente cada movimento seu. Wang Jifan então descobriu um container de carga escondido sob a área anteriormente coberta pela planta-mãe. Um símbolo estranho que ele nunca tinha visto antes estava impresso em sua superfície. As criaturas das zonas cinzentas normalmente viviam apenas na superfície dessas zonas e não podiam entrar em masmorras por conta própria. Alguém deve ter trazido a planta-mãe lá para dentro de propósito. Fosse pelas criaturas dentro da masmorra ou pelas recompensas geradas no final, Wang Jifan podia sentir traços claros de manipulação externa. Ele acabou chegando a uma conclusão aterrorizante. Talvez as próprias zonas cinzentas também tivessem sido criadas artificialmente. Wang Jifan tinha descoberto apenas uma ponta de um jogo muito maior. Quer envolvesse as zonas cinzentas ou a organização operando nos bastidores, ele estava determinado a descobrir a verdade. Depois de concluir a masmorra do cataclismo, Wang Jifan avançou 2 níveis e chegou ao nível 4. Sua técnica básica de espada de guerreiro chegou ao nível 4, enquanto o domínio dos sonhos e a arte de cavalgar o vento avançaram para o nível 2. Ele então listou o canhão de mão do julgamento sagrado de grau lendário num leilão online. Em apenas 1 minuto, o preço já tinha subido para $3.400.000. A arma acabou sendo vendida por $3.600.000, embora o comprador tenha solicitado uma inspeção e transação pessoalmente. Essa incursão na masmorra elevou Wang Jifan ao nível 4, concedeu-lhe 2 novas habilidades e rendeu dinheiro suficiente para pagar sua dívida de $5 milhões. Mais importante ainda, ele agora possuía várias cartas na manga adicionais que poderia usar em batalha. Depois de sair da masmorra, Wang Jifan foi direto para o centro de comércio de despertos. Ele concluiu rapidamente a transação com um homem de terno bem vestido. Após receber o canhão de mão do julgamento sagrado, o homem disse: "Fiquei sabendo que um guerreiro de nível baixo vendeu recentemente um item de alto grau para alguém. Parece que essa pessoa era você." Wang Jifan respondeu friamente: "Você está aqui para comprar equipamentos ou para investigar o meu passado?" Mas o homem continuou a pressioná-lo. Um item dessa qualidade não deveria ter caído em suas mãos, deveria? Wang Jifan o avisou para não ir longe demais antes de se virar e sair do centro de comércio após pagar sua dívida de $5 milhões. Wang Jifan tinha pouco mais de $200 sobrando. Ele pretendia voltar para casa e descansar, mas um espelho convexo na rua revelou que alguém o seguia secretamente.
Wang Jifan mudou deliberadamente de direção e entrou num beco sem saída. Os dois perseguidores o seguiram até lá dentro, apenas para congelarem ao descobrir que o beco estava vazio. Wang Jifan já estava de pé no telhado acima deles, imaginando como pessoas tão incompetentes ousaram seguir alguém. Ainda assim, ele percebeu que um guerreiro de nível baixo vendendo repetidamente equipamentos de ponta acabaria atraindo atenção indesejada. Naquele momento, Wang Jifan notou um anúncio recrutando contratados de campo para a administração das zonas cinzentas. Ele percebeu imediatamente que uma identidade oficial de contratado impediria as pessoas de questionarem de onde vinham seus equipamentos. Wang Jifan foi então direto para a sede da administração das zonas cinzentas. Ele se aproximou da recepcionista e perguntou como aceitar contratos de campo bem pagos. Mas a tela logo revelou que Wang Jifan era apenas um guerreiro de nível 4. Todo o saguão caiu na gargalhada. Alguém tão fraco assim quer um contrato bem pago? Se os requisitos fossem tão baixos, todos os Zeningen da cidade se inscreveriam. A comoção atraiu rapidamente a atenção do vice-diretor. Que barulheira toda é essa? A recepcionista explicou que um guerreiro de nível 4 queria aceitar uma missão de campo bem paga. O vice-diretor apenas olhou de relance para Wang Shufang. Ele é apenas um guerreiro de nível 4. Parem de me fazer perder tempo. As zonas cinzentas estiveram estáveis recentemente, e não estamos com falta de pessoal. Mas Wang Jifan sabia que a situação era tudo, menos estável. Você não deveria falar tão cedo. Ele então fez uma previsão chocante. Uma invasão da zona cinzenta vai, com certeza, estourar perto da praça central hoje. Suas palavras deixaram instantaneamente todos suando frio. O vice-diretor conteve suas emoções e perguntou, jovem, você entende o que está dizendo? Mas Wang Jifan já sabia que o homem não acreditaria nele. Ele simplesmente acenou e saiu do saguão com um aviso final. Quando o alarme soar, vocês podem voltar e pedir a minha ajuda. Mas até lá, meu preço será muito mais alto. O vice-diretor descartou Wang Jifan como nada mais que um impostor fingindo conhecer o futuro. Na verdade, após suspeitar que as zonas cinzentas haviam sido criadas artificialmente, Wang Jifan reanalisou os horários e locais de todos os incidentes recentes. Ele descobriu que pequenas zonas cinzentas eram mais propensas a aparecer em locais públicos lotados. Grandes masmorras também tendiam a crescer ao lado de zonas cinzentas previamente identificadas. Os incidentes recentes ocorreram em uma sequência clara, movendo-se gradualmente dos distritos vizinhos em direção ao centro da praça. Após comparar seus intervalos de tempo, Wang Jifan concluiu que a próxima invasão da névoa cinzenta muito provavelmente ocorreria na praça. E como esperado, apenas 30 minutos depois, o alarme de invasão soou por toda a sede da administração das zonas cinzentas. Ao mesmo tempo, uma enorme nuvem de energia negra e opressora começou a se reunir rapidamente no centro da praça. Wang Jifan pretendia resolver a invasão sozinho e mostrar à administração exatamente quanto valia a sua força. Um objeto gigantesco logo desceu do céu e colidiu com um prédio próximo, fazendo com que civis aterrorizados fugissem em todas as direções. Enormes folhas cobriam as costas do monstro, enquanto a parte inferior do seu corpo consistia em uma videira colossal. Incontáveis gavinhas se estenderam dele para caçar os humanos ao redor. Um homem foi lento demais para escapar e foi erguido no ar por uma das videiras. Ao mesmo tempo, 3 ou 4 veículos da administração das zonas cinzentas chegaram ao local. A equipe de resposta totalmente armada se preparou para a batalha, enquanto Xu Wei imediatamente ordenou que priorizassem o resgate do refém. Os oficiais da administração até mesmo implantaram torres pesadas e dispararam um intenso fogo de supressão contra o monstro. Um despertado empunhando uma adaga tentou se aproximar pelo flanco e resgatar o refém. Mas, naquele momento, o corpo do homem capturado começou a se contorcer violentamente. Inúmeras raízes irromperam de sua boca e o mataram na hora. O despertado reportou imediatamente a Xu Wei. O refém foi confirmado como morto. Xu Wei ordenou que ele recuasse. Não se pode aproximar dessa criatura. Só podemos atacá-la à distância. Mas após manter um fogo de supressão tão intenso, o suprimento de munição especializada da equipe estava quase esgotado. Xu Wei contatou imediatamente o vice-diretor. A videira de sangue murcha na praça só pode ser contida com ataques à distância. Não temos poder de fogo suficiente e precisamos de reforços. O vice-diretor permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. Mantenham a situação por enquanto. Se o guerreiro que visitou a administração mais cedo aparecer, mantenha-o aí. Eu quero falar com ele pessoalmente. Mas antes que o vice-diretor pudesse terminar, uma figura movendo-se como um raio passou rapidamente por Xu Wei. Todas as videiras que bloqueavam o caminho de Wang Jifan foram decepadas por sua lâmina. Os oficiais da administração congelaram de descrença. Nem mesmo suas munições especializadas conseguiam penetrar naquelas videiras. No entanto, Wang Jifan cortou através delas com um único golpe.
Isso era realmente algo que um guerreiro poderia fazer? Xu Wei reconheceu Wang Jifan e imediatamente o alertou. Esta área é perigosa demais. Se você continuar aqui, apenas interferirá na operação da administração. Wang Jifan respondeu com uma pergunta. Com o seu poder de fogo restante, vocês conseguem mesmo aguentar até a chegada da força principal? Ele então declarou suas condições. Eu posso limpar a masmorra desta zona cinzenta sozinho, mas minha taxa é de $1 milhão. Depois disso, você também vai me registrar como um contratante de campo oficial com a maior taxa de pagamento. O vice-diretor o questionou imediatamente pelo rádio. Você pode arcar com as consequências se falhar? Wang Jifan respondeu calmamente. Se eu falhar, minha vida será o preço. Mas se eu tiver sucesso, apenas dinheiro não será suficiente. Quando isso acabar, você me convidará respeitosamente para me juntar à administração. Sua exigência arrogante deixou o vice-diretor sem palavras de tanta raiva. Enquanto isso, uma garotinha que quase havia escapado da praça foi capturada e arrastada de volta por uma videira. Wang Jifan imediatamente avançou para resgatá-la. Ele já havia notado algo estranho. A videira de sangue murcha não atacava todos os humanos no momento em que os via. Em vez disso, ela só reagia sempre que alguém entrava num alcance de detecção específico. Wang Jifan havia testado o solo anteriormente e confirmado que havia algo se movendo por baixo dele. Foi por isso que ele ativou a arte de cavalgar o vento durante seu primeiro ataque, tornando seus passos os mais leves possíveis. Wang Jifan ativou imediatamente a visão compartilhada. Ao se conectar com os insetos próximos, ele obteve uma visão clara debaixo da terra. Como esperado, uma enorme rede de raízes estava crescendo por toda a terra. Wang Jifan aproximou-se rapidamente da videira de sangue murcha e cortou sua conexão com o sistema de raízes subterrâneo. Ele resgatou a garotinha ao mesmo tempo em que matou a videira de sangue murcha. Mas mais duas videiras de sangue murchas ainda estavam causando estragos pela praça. Wang Jifan correu em direção a elas a uma velocidade incrível e as eliminou, uma após a outra. No final, ele resgatou com sucesso todos os reféns com vida. Até os oficiais de combate da administração começaram a se perguntar se este despertado era realmente apenas um guerreiro de nível 4. O vice-diretor também testemunhou a batalha inteira através das imagens ao vivo. Qualquer raiva que ele tivesse sentido pelo desrespeito anterior de Wang Jifan desapareceu instantaneamente. Após resolver a crise, Wang Jifan se aproximou da equipe de resposta da administração e exigiu que cumprissem sua promessa. Como capitã encarregada da operação, Xu Wei acenou com a cabeça para o oficial ao seu lado. O oficial entregou a Wang Jifan um cartão de pagamento carregado com $1 milhão e o registrou como um contratante de campo oficial com a maior taxa de pagamento da administração. Com esta identidade legítima, Wang Jifan poderia invadir masmorras e vender equipamentos sem se preocupar com ninguém investigando de onde vinham seus itens. Assim que tudo foi resolvido, Wang Jifan se preparou para partir. Mas Xu Wei de repente o parou. Ela perguntou, as zonas cinzentas sempre apareceram sem nenhum padrão claro. Como você sabia com antecedência que essa crise aconteceria? Wang Jifan respondeu, as zonas cinzentas são criadas artificialmente. Sua administração também já começou a suspeitar disso, não é? Se alguém está colocando essas zonas cinzentas deliberadamente, então suas localizações não podem ser totalmente aleatórias. Conecte os locais de todos os incidentes anteriores e você poderá prever onde o próximo aparecerá com uma precisão razoável. Quanto aos detalhes mais refinados da minha análise, esses são os meus próprios métodos. Enquanto isso, dentro de uma base secreta, 3 subordinados se ajoelhavam diante de um oficial de alta patente e aguardavam sua próxima missão. O oficial, conhecido como Iluminador, havia orquestrado o incidente da videira de sangue murcha para criar pânico generalizado, apenas para a crise ser reprimida quase imediatamente. Isso significava que uma variável inesperada havia interferido no plano daquele dia. Após revisar cuidadosamente todos os envolvidos no incidente da videira de sangue murcha, apenas 3 indivíduos correspondiam a todas as condições necessárias. Um subordinado explicou, a forma mais segura de identificar a verdadeira variável é forçar todos os 3 para dentro da mesma masmorra, mas suas missões habituais raramente se sobrepõem. O Iluminador não estava preocupado porque já havia preparado a armadilha perfeita. Enquanto isso, Wang Jifan estava aproveitando as recompensas de concluir uma missão de campo bem paga após a outra. Foi então que o bracelete de comunicação emitido para contratantes oficiais começou a tocar de repente. Uma projeção de Xu Wei apareceu diante dele. Wang Jifan, uma zona cinzenta de tamanho médio apareceu perto da escola primária número 6. Reporte-se ao ponto de encontro imediatamente. Wang Jifan confirmou a ordem e encerrou a chamada. Mas quando ele chegou ao ponto de encontro, ele descobriu um homem desconhecido de pé ao lado de Xu Wei. Xu Wei o apresentou rapidamente. Este é Yao, o especialista de suporte e cura da administração.
A Yao olhou para Wang Jifan com admiração imediata. Afinal, muito poucos guerreiros conseguiriam resolver um incidente com videira de sangue murcha por conta própria. Xu Wei não tinha tempo para deixá-los continuar trocando saudações e os levou imediatamente em direção à névoa cinzenta. Ela explicou: a situação é extremamente complicada. Oficiais comuns só nos atrasariam. Então, essa operação vai envolver apenas nós três. A névoa cinza ainda não tinha começado a se expandir, mas já cobria um beco inteiro e vários prédios próximos. No momento em que entraram na névoa, um membro da guilda dos interceptadores bloqueou o caminho deles. Essa guilda frequentemente enviava membros para masmorras especificamente para tomar equipamentos e recursos. Se até a guilda dos interceptadores estava correndo para entrar, as recompensas dentro dessa zona cinza de tamanho médio provavelmente eram muito mais valiosas do que o normal. Xu Wei exigiu: quem deu permissão para sua guilda entrar na zona cinza antes de nós? Depois de perceber que ela pertencia à administração, o homem zombou: qual é o problema? Vocês ficaram tão confortáveis vivendo de fundos públicos que entram em pânico sempre que alguém chega primeiro? Zonas cinzas de tamanho médio são as que têm mais chance de dropar um equipamento aleatório. Então, quem pegar os itens bons primeiro fica com eles. Xu Wei alertou que a entrada não autorizada deles poderia provocar a evolução da zona cinza, colocando em perigo a escola próxima e todos os civis ao redor. O homem cutucou o nariz casualmente e ignorou o aviso dela. Me poupe. A administração e seus contratados não passam de parasitas inúteis que desperdiçam recursos e recebem pagamentos fáceis. Como capitã da administração da Zona Cinza, Xu Wei não podia tolerar tal insulto. Mas, assim que ela se preparou para atacar, Wang Jifan a impediu. Xu Wei não conseguia entender por que ele queria que ela fosse paciente depois de tudo que o homem tinha dito. Wang Jifan disse para ela se acalmar. Vamos ver do que eles são realmente capazes primeiro. Se eles conseguirem limpar a zona cinza, vão nos poupar muito esforço. Se falharem, a recompensa e a reputação serão todas nossas. O homem cerrou os dentes. Você acha que é digno de usar a guilda dos interceptadores como seu degrau? Wang Jifan respondeu com arrogância: se vocês forem fortes o bastante para continuarem de pé, não teremos a chance de pisar em vocês. Enquanto isso, os membros da guilda dos interceptadores já tinham matado um besouro gigantesco dentro da zona cinza e estavam se gabando de que os monstros em uma zona cinza de tamanho médio não eram nada demais. Depois de ver seus companheiros derrotarem o monstro, o homem continuou cutucando o nariz. Estão vendo isso? É assim que a verdadeira força se parece. Mas, apesar de matarem o monstro, nenhuma tela de recompensa apareceu, e a névoa cinza ao redor não desapareceu. No instante seguinte, os besouros mortos de repente se dissolveram em fluxos de fumaça preta. A fumaça rompeu a zona cinza e invadiu o mundo exterior, provando que todo o incidente havia saído do controle de qualquer um. O homem nunca esperou esse resultado. Como isso aconteceu? É impossível. Nós definitivamente matamos aquela coisa. Wang Jifan respondeu calmamente: pessoas inúteis devem ficar na retaguarda. Agora é a minha vez de limpar a bagunça de vocês.